Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo da série Pseudociência. E hoje eu tenho aqui a doutora Clarissa Castanho, médica do sono, otorrinolaringologista, já é aquela palavra que a gente repete, né? Obrigada pela presença, tô muito feliz. Eu que tô feliz de estar aqui junto contigo, te conhecendo e podendo conversar sobre sono, que é uma coisa que eu curto bastante. Eu realmente sou otorrinolaringologista de especialidade número 1 e depois área de atuação em medicina do sono. É uma coisa que realmente a gente, quando entra nesse mundo, a gente curte e não larga mais. E tem muita coisa mentirosa pela internet, né? Envolvendo o sono. Tem muita coisa. Muita coisa para estar discutindo e detalhando e realmente fazendo essa avaliação que você faz, que eu acho muito legal. De pegar algum assunto e esmiuçar e mostrar exatamente o que é verdade, o que não é verdade, o que é ciência, o que é pseudociência. Por isso essa série é legal que eu tô trazendo. Acho que a senhora já é a 12ª convidada, então vai ter bastante especialidades nessa primeira temporada, assim, vai estar bacana. De início, assim, uma pergunta que as pessoas fazem e que eu particularmente tenho curiosidade. Ciclo circadiano. Existe? Não existe? Como que é? Ciclo circadiano, né? O que é ciclo circadiano? Ciclo circadiano é o nome que se dá ao ritmo que o organismo leva as funções dele nas 24 horas. Então, o ciclo circadiano, o ritmo circadiano é exatamente isso. Então, dentro dessas 24 horas, a gente tem marcações e ele é responsável pela condição física e mental desse indivíduo. Então, a gente tem o ciclo circadiano, infradiano, ultradiano. Então, dependendo do tempo que a gente vai ter de repetição daquela função, a gente vai ter uma nomenclatura para ele, ou vai se classificar como circadiano ou ultradiano. E aí as pessoas têm mais ou menos o mesmo ritmo? Porque daí a próxima dúvida é, dentro desse ritmo, existem pessoas que são noturnas, pessoas que são diurnas? O ciclo circadiano, ele é marcado, né, por situações, como a gente estava falando, atividades de trabalho, atividades sociais e principalmente o grande marcador do ciclo circadiano, a luz. Então, a luz é o grande marcador. Então, a gente tem ali como o escurecer vai agir nesse organismo. O escurecer vai produzir melatonina e vai induzir um relaxamento e ao sono. No outro dia, quando a luz aparece, a gente vai ter, então, a produção maior do cortisol e esse indivíduo vai ter ali a ligação do dia. Estou começando o meu dia. Então, a energia aumenta. E isso pode ser modificado de acordo com os marcadores que você vai utilizar. Por exemplo, eu vou trabalhar à noite, eu vou trabalhar de dia. Não, o ser vivo, o ser humano, né? Os seres vivos têm vários tipos de padrão, mas o ser humano ele tem aquele padrão diurno, então ele vive de dia para dormir de noite. E o dormidor, o paciente que não gosta de dormir à noite, o indivíduo, melhor falando, a gente não está falando de paciente, o indivíduo que vai ficar acordado ao longo da noite é aquele indivíduo que vai trabalhar durante o dia. E isso não é natural, mas é possível. O nosso sono não é tão bom durante o dia, mas ele pode acontecer, você pode ficar melhor adaptado. Inclusive, tem pessoas que se adaptam melhor ao trabalho noturno do que outros. Os vespertinos extremos, aqueles que vão, né, dormir super tarde e acordar às 11, meio-dia. A maioria das pessoas que eu conheço ultimamente que trabalham com internet, todo mundo faz o horário do Japão, a gente brinca, porque eu tô lá de dia e tá todo mundo acordado aqui no Brasil. Exatamente. E isso não causa problemas pra gente, assim? O que a gente precisa ter? Uma ritmicidade, né? Então, o que a gente vê no que se faz de pesquisa é que o ritmo ele pode ser alterado.
o que a gente tem? Organização para essas pessoas que vão trabalhar durante a noite. Então, eu vou trabalhar de noite. Como é que eu faço? Eu chego no outro dia do trabalho, quer dizer, de manhã cedo do trabalho, eu passei a noite inteira na frente da internet, eu vou ter um tempo de relaxamento para poder começar o meu sono, e meu sono vai ser o sono do dia, né? E ele tem que acontecer todos os dias naquele mesmo padrão. O que não dá para fazer é trabalhar todas as noites, chega no final de semana, eu quero fazer diferente. Não vai acontecer. Porque a temperatura, a produção de cortisol, a produção de GH, tudo isso vai ter um ritmo diferente. Entendi. E no momento que tu vai inverter isso porque eu quero, não vai funcionar. Então, é isso que a gente precisa entender, que as pessoas que trabalham de noite têm que ter informação suficiente para ter um sono minimamente de boa qualidade para poder tocar a vida desse jeito. E outra coisa interessante, quando a gente dorme de dia e trabalha à noite, e em períodos de rodízio de trabalho, porque isso é muito comum, assim, rodizia para frente ou para trás. O ideal é rodiziar para frente. Então, eu estou trabalhando no período das 6 da manhã às 4 da tarde. Depois tenho das 4 da tarde até não sei o quê. Então, eu vou trabalhar 3 ou 4 dias aqui, depois mais para cá, depois mais para frente, e assim vai. E isso é mais fisiológico, e isso faz com que o organismo desse indivíduo trabalhe melhor, fique mais regulado. Então, tem toda uma situação de organização. É bom dormir de dia e trabalhar de noite para o ser humano? Não, não é. Mas a vida é assim, o mundo mudou e a gente vai se adaptando. E, por exemplo, eu ouvi uns vídeos por aí do tipo assim, as ondas do celular à noite vão atrapalhar o sono. Se você deixar o celular carregando no quarto, as ondas vão entrar no seu cérebro. Nananã. Ou a gente estuda línguas também à noite com fone de ouvido e ele entra no cérebro e a gente aprende. É mais ou menos, acho que é a mesma coisa. O que a gente tem muito de eletrônicos é a função duas. Eu considero duas. Uma é a luz, né? Que está mais do que sabido que ficar exposto à luz dos eletrônicos, do laptop, da tua TV, do próprio celular, à noite antes de dormir, vai sempre atrasar o teu início de sono. E o número 2, o estímulo. Né? O estímulo da notícia, aquilo que tu quer entender, quer ler mais e quer ver mais. Então, por isso que a gente também fala assim, um livro é legal, livro de papel, foco dirigido, vou fazer uma coisinha meio na penumbra para dar um soninho, mas não pega aquele super livro que tu quer ler muito, porque aí não vai funcionar também, porque o estímulo da leitura também, ele existe, né? O estímulo dos programas, daquela entrevista que você quer assistir. Então, tem que maneirar, e os eletrônicos, sim, com certeza. Agora, as ondas, eu vou deixar contigo. E assim, existe um tempo de horas correto que a gente deveria tentar dormir assim tantas horas? E existe uma diferença entre mulheres e homens? Existe. Mas essa diferença, ou esse tempo de sono, é muito daquele indivíduo. Existe uma aproximação de quanto a gente deve dormir à noite, em torno de 7 a 8 horas por noite. Porém, esses trabalhos que vão sendo feitos, e tem muita pesquisa em sono, né, vem mostrando que a gente minimamente deve dormir 6 horas. Por que 6 horas? 6 horas são 4 ciclos de sono. Então, a gente consegue rodar nesses 4 ciclos de forma satisfatória a não ter a possibilidade de desenvolver doenças metabólicas e cardiovasculares. Porque se tu tens menos tempo do que isso, tu vai ter mais ativação do sistema simpático. Então, não é legal. 7 a 8 horas, o recomendado, mas tem gente que vai dizer assim, eu durmo 9 horas e tem que ser 9. Se eu não dormir 9 horas, eu tô péssimo. E tem gente que vai dizer que dorme 6 horas, 5.
Eu sei que esse 5 vai ser o grupo de risco e sei que o 10 também vai ser o grupo de risco. São os que mais vão ter lá nas pesquisas. Ele vai ter mais problema, morre mais, tem mais alteração disso ou daquilo. Ok, mas existe sim a possibilidade de você organizar e avaliar esse teu tempo de sono. As mulheres precisam dormir um pouquinho mais do que os homens. 20 minutos, 30, na média. Mas a gente não vê isso muito na prática, né? Eu acho que mais assim, na função de na gestação, com bebê. E aí tem toda uma situação diferente da mãe, uma mulher mãe também. Ciclo menstrual e essas coisas. Mas o ideal é fazeres assim, pega o meu tempo de férias de 10 dias, 2 semanas. Aí, nesse tempo de férias, eu vou dormir dentro daquela situação que, nossa, eu posso fazer o meu tempo. Eu não vou ter... faz um detox de celular, né? Tudo. Vou saber quanto tempo eu preciso de sono. Aí você consegue fazer uma avaliação. Eu preciso realmente, assim, 7 horas e eu estou bem. Né? 8 horas eu tô bem. Agora não vai me dizer assim, olha, eu durmo 5 horas por dia, tô super bem. E teu final de semana? Eu durmo mais ou menos no mesmo horário e acordo 12 horas depois. Sim. Né? Aí é o nosso jet lag social. Agora que comentou sobre gravidez, eu lembro que antes de eu descobrir que eu tava grávida, ali na 5ª semana, mais ou menos, nossa, eu dormi muito. Eu sempre dormia e acordava com sono, dormia. E aí eu cheguei a pensar um dia, nossa, o que tá acontecendo comigo? Será que eu nunca mais vou me sentir sem sono? Aí eu descobri que tava grávida. Aí o primeiro trimestre eu nem... Parecia que eu tava em coma, assim, de tanto que eu dormia. Progesterona. Eu deveria ter aproveitado mais esse tempo. Então, assim, outra coisa. Já escutaste falar sobre o milagre da manhã? Lindo. Para alguns, não para todos. E aí, time 5 da manhã seria time 5 da manhã. O ideal? Como que é, assim? O que acontece com o milagre da manhã? Ele é interessante para os matutinos, né? E aí entra o relógio biológico. O relógio biológico não é o ciclo circadiano. O relógio biológico são as tuas células que estão lá marcadinhas geneticamente para estar iniciando o dia, finalizando o dia, enfim. Tem pessoas que são vespertinas, como eu falei, e outras são matutinas, e os intermediários que são a grande maioria. E esses vespertinos, coitados, se culpam absurdamente porque não são das 5 da manhã. Ele leu lá que ele pode acordar às 5 da manhã e sair, uau, vou para academia. E o cara não consegue nem se arrastar no chão do quarto. Então, assim, eu já atendi pacientes que chegam no consultório quase chorando. Não, de verdade. Doutora, tem alguma coisa errada comigo? Eu não consigo, eu preciso ir para academia, eu quero tanto, eu adoro o período da manhã, mas eu não consigo. Então, tu tem que trabalhar com ele primeiro no sentimento de culpa. Né, que as pessoas acabam tendo por receber aquele monte de informação, precisa ser, precisa mudar, precisa estar. E aquilo ali não é dele, aquilo ali não é para ele. Então, o paciente doente que tem apneia obstrutiva do sono, ele não vai acordar de manhã às 5 da manhã, uau, vou para academia. Também não vai conseguir, né? Então, eu acho que isso acaba sendo pressiona demais, né? E faz com que todo mundo entenda que aquilo ali é o ideal. Não, não é o ideal. Não é o ideal. Para alguns pode ser, mas não é para todo mundo. Eu já tentei, mas não dá muito... Eu sou um pouquinho mais... Tipo, 7 tá ok para mim, mas 5 já é demais, assim. Exatamente. E agora que a gente falou um pouquinho dessa culpa do acordar, uma pergunta que eu fiz para todos os especialistas até agora. O nosso psicológico pode afetar o nosso sono? Pode. E bastante. Existe até um caminho de vai e volta, né? Ou vamos pensar que esse indivíduo está com problemas
psicologicamente ele não está muito equilibrado, aconteceram algumas situações e aquilo ali deixa essa pessoa mais fragilizada, mais instável, e aquilo ali vai se refletir, obviamente, numa qualidade de sono que não vai ser boa. Ele vai ter dificuldade para adormecer, vai ficar pensando nos problemas, ou ele vai acordar no meio da noite e aquela coisa assim, perdi o sono, olho desse tamanho e pensando naquilo que estava acontecendo e que ele tem que resolver. Então, o psicológico se interfere. E não precisa ser um psicológico, estou com diagnóstico de depressão. A depressão certamente vai ter essa interação. Mas uma alteração pequena, exatamente isso. Eu tirei nota 5 na prova, né? Vou reprovar. Já é suficiente para tu saber assim, meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai acontecer? Perdi o sono, tive uma noite péssima. E a outra coisa importante que eu estava falando no início é que você pode ter uma insônia por problemas outros, né? De movimento exagerado de membros, até de uma apneia obstrutiva, e outras tantas coisas. A gente pode ter um problema de sono, esse problema de sono, qualidade, quantidade ruim, interferir nesse indivíduo de forma a desencadear uma depressão, uma ansiedade. Então, isso também acontece na volta. Por isso que quando a gente vai tratar um indivíduo com problemas de sono, você tem que, e ele está depressivo, a gente vai ter que trabalhar essa depressão e trabalhar esse sono. São coisas que a gente tem que trabalhar juntas. Então é importante, de repente, um paciente chega lá e faz um encaminhamento também para um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Isso aí é de praxe, né? O sono é multiprofissional. Legal. E a gente precisa realmente de muito apoio de outros profissionais da saúde para poder estar tratando aquele paciente. Agora que a gente falou de apneia, né? 2 perguntas que o pessoal mandou. 2 perguntas ou 2 pontos que as pessoas mandaram muito, assim. Apneia e ronco. Ronco é um barulho. Primeiro, tu tem que ver se o ronco é do cachorro que está dormindo contigo no quarto, ou se é teu mesmo. Mas isso acontece. O ronco é o barulho. O barulho é a passagem de ar na via aérea superior e vibração de tecido. Eu posso ter ronco, simplesmente, e não ter nenhuma outra alteração além de ronco. Então, o que a gente vai saber? Se esse barulho ele vai ser... vai ter a necessidade de ser tratado, né? Ou não. Esse ronco é meu, eu durmo sozinho, não interfiro na vida de ninguém, tá tudo certo. Não preciso tratar meu ronco. Ok, tá? Tem um trabalho que fala sobre o ronco, a intensidade de ronco, de barulho alto, e deposição de placa de ateroma em carótida, tá? Parece coisa, né? É verdade? Eu não ou sei é mentira? O que é placa. Eu não faço a menor ideia. Colesterol alto, placa nos tubos de vascularização, obstrução. É isso aí. Que o ronco, ele pode soltar essas plaquinhas de ateroma tal, e obstruir, né? Existe isso foi feito. Mas o que mais realmente impacta mesmo... e perda de audição por conta de ronco, né? Também. Mas o que mais impacta mesmo é o ronco e as pessoas que estão à volta. O bebezinho que nasceu e o pai ronca, a mãe ronca, e o bebezinho acorda, chora todo mundo, enfim. Então, o ronco é isso. Agora, o ronco pode estar marcando problemas realmente respiratórios importantes, que são as apneias, as hipopneias, a limitação de fluxo. Então, o ronco, quando a gente tem esse ronco, é importante avaliar e ver o quanto que ele pode estar realmente impactando de forma negativa na vida desse indivíduo. O meu pai ronca bastante. Mas, assim, uma curiosidade, que eu até me sinto mais confortável dormindo se eu escuto alguém roncando, porque eu acho que ele roncou toda a minha vida, que às vezes se eu tô num lugar estranho e alguém tá roncando por alguma razão, eu penso,
Durmo Meu pai tá mais pertinho. fácil. Meu pai tá pertinho. É, mas o meu pai... Agora ele não ronca tanto, mas antes ele roncava mais. Vamos avaliar. Eu acho que ele deveria ser... E às vezes ele dá aquele... Eu acho que tá bom de avaliar. Vamos, né? vamos. Ronco é uma coisa que a gente pode avaliar, sim. Algumas vezes a gente tem algumas surpresinhas. E se a gente vai falar de apneia, a gente sabe que a apneia ela traz bastante prejuízo. E dependendo da quantidade de eventos e da carga hipóxica e, bom, enfim, da fragmentação do sono, a gente vai ter mais complicação, menos complicação. Então é importante, sim. Vou falar pra ele. Eu acho que é importante. É bom. Assim, cafeína. O pessoal quer saber. Podemos beber café? Não podemos? Aí, cafeína engloba tudo. Café, chá, chimarrão, sei lá, tudo, Eu ia né? falar isso. Aham. Café, chimarrão, refrigerante cola, chocolate escuro, né? São todos estimulantes. Os pré-treinos, né? Que aí vem um monte de coisa lá, aquelas bombas de pré-treino. Beleza, né? A gente sabe que existe a possibilidade de utilizar, não utilizar tanto a ponto de fazer um processo inflamatório gástrico, né? Então tem que cuidar também. O tubo digestivo, mas o café é super bem-vindo, a gente pode tomar sim, só existe a recomendação da gente não beber ou não se alimentar, não usar estimulantes até pelo menos 6 horas antes do horário de dormir, né? Então a gente fala ali 15 horas, 17, para quem dorme no horário de intermediário. Porque dá tempo dele ser metabolizado e aí a gente consegue. Mas tem pessoas que tomam cafezinho para dormir. Esses dias eu estava num restaurante e o menino veio falar lá do cafezinho. E aí a gente estava brincando que não ia tomar café. Ele disse, mas eu tomo café antes de dormir, não acontece nada. Realmente, tem pessoas que tomam café e dormem bem. Existe a possibilidade da cafeína interferir e fazer microdespertares ao longo da noite. Mas a pessoa dormiu e tá tudo certo. Eu posso tomar café que não acontece nada, assim, eu só durmo. E energético também. Sabe, quando eu tava na faculdade, as pessoas dizem, passar a noite estudando, não sei o quê, tomar energético. Eu tentei já fazer isso, mas parece que eu fico até com mais sono, eu só... Nunca fiquei acordada de madrugada, assim, pra estudar, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Que bom. Isso não é muito produtivo, realmente. Porque virar à noite para estudar, depois cadê o sono REM para fazer com que a memória seja fixada e a gente fazer a prova? Por isso que dá aqueles apagões, tá? O cara estudou tanto. Deu branco. Deu branco. Por que deu branco? Não fixou nada. Eu nunca consegui fazer isso. Eu prefiro acordar, assim, mais cedo. Do que ficar de madrugada acordado. Eu concordo contigo. Eu acho que o último ponto, assim, desse primeiro bloco que o pessoal pediu foi o bruxismo. O bruxismo. Existe o bruxismo do sono. O bruxismo do sono, ele é descrito como uma patologia, um dos distúrbios do sono, né? E ele está relacionado ao movimento que é feito até mesmo para melhorar a ventilação dessa via aérea. Então, existe muito do bruxismo com a apneia. Então, seria um movimento de resgate dessa apneia. Aí, tu vai fazer o movimento para abrir a via aérea. E o bruxismo, ansiedade, apertamento, que é o que mais a gente vê, né? Que realmente está relacionado a tudo o que a gente tem nos dias de hoje, né? Sendo o país mais ansioso do mundo, estamos bem servidos de bruxismo também. Então, o bruxismo ele vem junto e o bruxismo ele vai também interferir nessa consolidação do sono e vai fragmentar muito. E fora a dor, que o paciente acorda morrendo de dor. Então, ele existe aí, faz parte do sono, ele é um dos distúrbios do sono. Para encerrar, então, esse bloco agora, canabidiol. Canabidiol é uma... Então, canabidiol hoje está sendo bastante
evidenciado como medicação para vários tipos de problema. Quando uma coisa serve para muita coisa, é porque tem alguma coisa errada, né? Então, parte-se desse princípio. Então, eu acho que não existe isso, né? Uma coisa serve para tudo. Mas existem algumas sugestões de que o canabidiol poderia ser utilizado para insônia. Não existe ainda evidência e não existe ainda recomendação para ser utilizado nesse formato. Não existe ainda, né? Trabalhos são feitos, pesquisas são feitas. Eu acho que isso é bem interessante, bem importante. E no momento que tiver evidência suficiente para a gente estar utilizando, a gente vai utilizar, né? Mas hoje realmente não existe. E eu acho que a gente deve aguardar com cautela os resultados de pesquisas que estão sendo feitas dia a dia. Perfeito. O pessoal se empolga muito e quer usar de tudo e no final pode até piorar alguma coisa, né? Exatamente. Eu acho que isso precisa realmente de muito cuidado. Agora eu trouxe uma manchetezinha aqui para fazer um pequeno react, que seria um método infalível para combater a insônia, que seria um método chamado 478. Já ouviu falar? Uau, 478. Diz que após 20 minutos, se a pessoa não conseguiu dormir, ela vai fazer 4 inspirações, depois vai respirar umas 7 vezes, mais umas inspirações 8 vezes e na hora tu vai dormir. Que bom! Eu acho que tu pode me passar essa sugestão para eu prescrever para todo mundo. Não. A insônia, primeiro, a insônia é um distúrbio do sono, é uma patologia com CID. E ela é a mais prevalente dos distúrbios das doenças de sono. Tá? Então, insônia é um mundo à parte. E sim, existem várias sugestões, né, a partir de trabalhos, de pesquisas que utilizam, vamos dizer assim, yoga, exercício de relaxamento, massagem, né? Então, todo o trabalho que você pode fazer no teu organismo, na tua mente, para desacelerar, né? Então, isso é verdade. Se a gente vai pensar que a gente tem que relaxar, que a gente tem... Mas não é todo mundo que consegue 478, 475, não sei. A pessoa está lá cheia de problemas, você vai falar isso para ela. Ela vai dizer assim, está de brincadeira, né? Então, sim, o relaxamento é super importante. É importante desacelerar de noite. Por isso que eu estava falando ali do estímulo luminoso, mas também do estímulo de atenção, né? Então, no momento que a gente consegue estar trabalhando o nosso dia para ser, naquele momento, desacelerado, eu acho que é super válido. Então, fazer um alongamento, um exercício de relaxamento respiratório, né? É super bom. Mas não é mágica. Nem né? métodos infalíveis, não né? Não tem método infalível. Eu já tentei, às vezes, quando eu tô ansiosa, meditar, mas a minha cabeça já vai lá pro outro lado. Há muito tempo atrás se contava carneirinho. Sim. Não é? Não tinha aquela coisa do carneirinho? No desenho animado, carneirinho. É mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que tu vai... primeiro entendendo, o que a gente fala sempre é que o nosso sono inicia quando a gente acorda. Quando tu acordas, tu já estás começando o dia programando o teu sono. Então, é a alimentação, é a atividade física, é o horário marcado, são as pausas, é tudo. Só que tem dia que isso é atropelado, né? E outra coisa, a gente não deve se cobrar tanto. Nossa, eu não durmo bem. Quantas vezes por semana? Uma vez, de vez em quando, a cada semana, a cada 15 dias. Ok, é normal, né? A gente não dormir bem uma noite, de vez em quando. Ok.
Então, eu acho que a cobrança também não deve ser tamanha a ponto disso interferir no teu outro dia. E no outro dia. E aí você acaba fazendo uma insônia porque estava preocupado com aquele primeiro dia. Verdade. Né? Vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Olha, eu trouxe aqui algumas perguntas enviadas pelo pessoal. Algumas a gente meio que respondeu. Aí a ideia é falar pseudo ou ciência ou meio verdade, meio mentira. Suplementação de melatonina para ajudar a dormir. Meia verdade. Pode. Eu tenho um paciente que não tem globo ocular, não tem retina. Como é que ele vai saber que é dia ou que é noite? Okay. Não tem que dar melatonina para ele? Entendi. Pacientes com TEA já está comprovado que auxilia na marcação. Legal. Mudanças de fase, eu quero trabalhar o paciente na mudança de fase, para atrasar ou adiantar a fase, se usa melatonina. O paciente que tem mais idade, 60 e pouco, 70, 80, eu posso suplementar. Mas esse suplemento é, tipo, de farmácia, assim, que vende? Ou é uma coisa mais específica? Já é produzido por laboratório, com uma miligramagem já bem marcada. A gente usa 0,24, 1 miligrama para marcação. Não mais que isso. Mas depende da pessoa, né? Para o pessoal não sair todo mundo aí. Não. Tem as suas indicações. Podem conversar com seu médico que ele vai poder estar ajudando. O melhor jeito de dormir é pro lado esquerdo. Pode ser, verdade. Eu vou ter que começar a ver pra que lado eu durmo. Sonhos têm a ver com previsões para o futuro. Uau. Não. Pseudo. Café atrapalha o sono. Dependendo do horário, sim. Ronco mata. Não, acabei de falar que não. Ele pode ser só barulhinho. Agora vem 3 sobre colchões. Colchão com infravermelho ajuda a dormir melhor. Penso que tenha relação com dor crônica, não? Não tem colchão com... Eu tenho aqui colchão magnético, colchão quântico e colchão com infravermelho. Então, parece que existem algumas sugestões de melhora do processo inflamatório. Mas como eu não trabalho na área de processos inflamatórios, artrite, artrose, bursite, fibromialgia, eu não vou saber te responder. Mas um bom colchão é muito importante. Sim. Então, o ambiente além do colchão, luz, temperatura, ruído. Então, a nossa próxima parte é o Gente Como a Gente. Foi o nome escolhido pelos seguidores pra gente tirar aquela ideia de que os especialistas, cientistas, médicos, enfim, são pessoas que não fazem nada fora do estereótipo. Então, uma curiosidade, assim, que as pessoas falam, nossa, doutora Clarissa, não acredito nisso. Pois é, tu sabe que esse estereótipo ele fica meio grudado, né? Eu não sei, eu gosto bastante do que eu faço, eu trabalho bem as coisas que eu opto por fazer, assim. E isso me toma bastante tempo, mas eu gosto muito de esporte e tenho por hábito correr, fazer trekking, adoro. Então, acho que é uma coisa que eu aprendi a trabalhar melhor, né? Teve períodos na minha vida que eu pouco fiz, mas já fui campeã estadual de natação, já bati recorde. Uau! Sou brasileiro, depois que eu voltei a nadar. Agora eu tô sem nadar. Então eu gosto bastante, eu adoro esporte, curto muito, eu acho que isso é uma das coisas que eu gosto. E de cachorro, adoro cachorro. Mas é isso, assim. Mãe de pet?
Mãe de pet. Vó de pet. Agora eu sou vó de pet. Que Mas legal. adoro. E o esporte é bom também para ajudar a dormir melhor, a descansar, né? Sim, o esporte faz parte da nossa vida. A gente tem que aprender a se exercitar, né? Eu tenho alguns pacientes que eu digo assim, a prescrição é exercício físico, né? Você tem que fazer exercício físico. Eu odeio, eu sempre fui sedentária, eu não gosto, eu acho uma chatice. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu estou te prescrevendo exercício físico como se prescreve remédio. Que tu odeia, que é amargo, mas é isso que a gente vai fazer. Então, isso funciona, sabe? Eu acho que é uma questão da gente entender de forma diferente que isso faz parte da nossa vida, senão a roda trava, né? Eu falei que depois de todas essas entrevistas eu preciso mudar meus hábitos de vida, porque todos os médicos vieram. Esporte, alimentação. E aí sempre vem, eu entrevistei cardiologista, oncologista. Aí vem aquela coisa, olha, não fazer esporte, não se alimentar bem, pode gerar... Não. Aí tu fica, meu Deus, eu preciso urgentemente. E pra encerrar, é o me caiu os butiás do bolso. Alguma coisa assim que as pessoas achem que é mentira, mas que é verdade. Isso é difícil, eu acho. Sabe que eu tava pensando assim na possibilidade de melhorar essa ideia dos pacientes assim que me dizem, doutora, porque em toda a consulta a gente tem dentro dessa consulta uma parte que é a parte mais importante, que a gente chama de anamnese, que é a conversa que a gente vai ter com esse paciente sobre tudo. Então existe até espaços para a gente preencher dentro desse roteiro, mas esse roteiro ele não precisa ser exatamente sempre linear. Mas é aquele paciente assim, eu vim aqui com a minha esposa, ela disse que eu tô roncando e tal, então tá bem, ok. Então ele foi levado, ele não estava muito afim de ir, né? E aí quando você pergunta assim, e o sono? Durmo super bem. Dorme bem? Como é que é na hora de ir para a cama? Qual é o horário de deitar? Eu gosto de começar sempre por aí em relação à rotina. Eu deito às 23 horas, geralmente, 22. E quando você deita, você dorme? Demora a dormir? É rápido? Dorme em seguida, eu sou super bom de sono, meu sono é perfeito. Já falei para ela quantas vezes, eu durmo super bem, porque quando eu deito, eu durmo logo. E o que é isso? Isso é um bom sono? Não é um bom sono. Ele está privado de sono, porque quando você dá a oportunidade para ele dormir, ele apaga. Então, isso é um péssimo... meu sono é maravilhoso, eu deito e durmo. Não existe isso. Tem alguma coisa errada com aquele ali. Então, pode apostar. Chocada. Sono de novela. Já ouviu falar o sono de novela que a pessoa... Vou dormir. Já tá dormindo. Eu achava que isso era bom. Não, geralmente, na grande parte das vezes, esse sono rápido é marcado por privação. Então, eu vou ter que... Bom, eu tô livre por enquanto por causa do bebê. Mas aí, conforme ele for crescendo, vamos ter que... Porque o sono dos bebês daí já é um outro mundo, né? É um outro mundo. Mas o mizinho acorda, quer mamar, e aí eu vou indo, assim. Mas até que ele é bonzinho. Agora ele tá ficando mais... Tentando, assim, ele dorme cedo. Na verdade, eu deveria dormir mais cedo pra tentar acompanhar o sono dele. Mas às vezes a gente faz tantas coisas que quando vai ver já... E assim, eu acho que tinha que fazer uma pesquisa científica que ganharia um prêmio Nobel. Assim, os bebês têm um sensor telepático que a mãe bota a cabeça no travesseiro pra dormir e ele abre o olho e imediatamente chora. É ou não é? Eu não sei, alguma coisa. Ele tá dormindo assim, 4 horas. Pois eu falo, bom, agora eu vou me deitar. Encostei no travesseiro e ele chorou. Atenção plena. Ele precisa de atenção o tempo inteiro. Eu acho que ia ser revolucionária essa pesquisa. Bom, era isso. Eu espero que tenha gostado da entrevista para a gente fazer essa divulgação científica. Acho que algumas coisas que a gente conversou foram importantes para quebrar alguns mitos que tem. O último que eu lembrei que eu vi hoje, que eu acho que é uma grande mentira, que
cada hora que a gente dorme depois das 23 ou 24 equivale a 20 minutos. Não existe isso. Tá, era só pra deixar claro. Totalmente fake, não. Depois eu vou te mandar uns vídeos que andam circulando aí com milhões de visualizações dizendo que se tu dormir depois de certo horário, 1 hora vira 20 minutos. E no final tu dormiu 1 hora depois de 6 horas. Também tem uma depois das 23 ou depois da meia-noite, você tem maior chance de morrer mais rápido, não sei o quê. Eu também vi esse negócio esses dias. Okay. Então, olha, sono é um mundo, né? E como tudo, né? Existe a chance de você trabalhar de forma adequada e a chance de dizer qualquer coisa. Quer ver outra coisa que a gente não falou? Não tem, assim, vários dispositivos na internet para resolver o seu ronco, a sua apneia? Sim. Isso aí é muito comum de ver. Então, assim, a empresa lança lá, não sei o que lá, o anel que vai eliminar a apneia. Eu tive uma vez um paciente que disse assim, doutor, eu tenho um anel que elimina o ronco. E eu precisava fazer a polissono dele. Ele disse assim, e o anel, eu faço com ele, eu faço sem ele? Eu pensei, não, tu faz com ele. Porque o que ele vai resolver, a gente já elimina. A gente só vai ver o resto que ficou. Se ficou alguma coisa, a gente trata. Se não ficou nada, você continua com o anel. Sabe? Porque a pessoa acredita. Acredita. Não tem aquele negocinho do nariz lá, que tem um ventinho, não sei o quê? Uhum. Aquilo ali não tem validação nenhuma. E custam caras essas coisas. $100 custava quando lançaram, agora custa acho que uns R$100. Mas, sabe? E a pessoa, muitas vezes, grave, acaba se utilizando disso, porque é uma alternativa que ele viu e funciona. E, coitado, já perdeu R$100. Ao invés de ir para uma consulta de verdade. Difícil. Bem Bem difícil. É isso, então. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Vou deixar todas as redes dela aqui na descrição e no comentário fixado. Me sigam no Instagram, Bibi Bailas. Curte, comenta e compartilha. Até a próxima. Tchau!